Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre o estágio curricular supervisionado e a formação do educador musical. Vamos discutir aspectos teóricos e práticos, legislação e o relatório de estágio. Bom, vamos falar aqui sobre algumas reflexões importantes, né? Qual que é o objetivo do estágio curricular na formação do educador musical? É formar um educador crítico reflexivo, um pesquisador e problematizador de sua prática. Ou seja, é aquele educador que vai unir, né, os conceitos trabalhados dentro da academia, né, dentro da vida universitária, com a realidade. É aquele educador que também será um pesquisador, porque para a realização do estágio ou para atuar dentro da sala de aula, o professor estará sempre pesquisando, sempre buscando, sempre inovando, tá? E um problematizador da sua prática. É o educador que busca o ensino da música para a formação de integral, né? A formação integral do ser humano. Não necessariamente queremos formar músicos, mas pessoas que sejam capazes de conviver em sociedade, em harmonia uns com os outros. Bom, conceito de estágio curricular supervisionado. Trouxe o conceito aqui de Pimenta e Lima, que diz o seguinte: estágio curricular é uma atividade teórica e prática de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade. Então, além de conectarmos toda a teoria que nós temos trabalhado dentro da universidade com a prática pedagógica, é também um momento em que vocês vão construir conhecimento, né, dialogar não só com o professor formador, mas também com a instituição ou com as instituições onde vocês realizarão a prática de estágio, e também uma oportunidade de intervir na realidade daquelas crianças, né, no caso de quem vai realizar com a educação infantil ou do ensino fundamental. No final dessa aula, nós vamos ver como que a prática de estágio pode, sim, intervir e transformar uma realidade. Vocês vão ver um exemplo de um estágio, uma prática de estágio. Para Santos, partindo de uma perspectiva crítico-reflexiva, o objetivo do estágio curricular é levar o licenciando a analisar, problematizar, refletir e buscar soluções para situações, problemas de ensino e aprendizagem a partir do contexto e das situações reais. Então, além de atuação naquele espaço, é importante também que, inclusive, no processo de planejamento, a gente já pense, né, em qual contexto eu estou atuando, quais são as situações, os conflitos, os problemas, né? O planejamento é um ponto muito importante na prática de estágio, bem como na prática profissional, tá? Por isso as observações, elas serão essenciais, porque é o momento onde vocês vão serão inseridos dentro da escola, dentro do contexto onde vocês vão realizar o estágio, e essas observações, essas apreensões, né, do contexto, elas serão muito importantes no processo de planejamento das aulas. Então, os professores formadores, no caso aqui, eu e a professora Desirê, temos uma importância aí nesse componente, porque a gente nós vamos atuar como guias, né, nesse processo, não só no estágio em si, na regência de classe, mas desde o início, na elaboração do diário de campo, orientando a elaboração do projeto de estágio, bem como a execução do projeto de estágio e elaboração e finalização do relatório de estágio. Bom, a importância do estágio curricular, ela também na verdade, se fundamenta na construção do conhecimento do licenciando no processo de ensino. Então, à medida que vocês estiverem atuando em sala de aula, vocês também estarão assim crescendo enquanto profissionais, aprendendo, lidando com as situações do dia a dia, né, cotidiano, não só da sala de aula, mas também a dinâmica da escola. Isso é muito importante para a formação de vocês enquanto educadores. Bom, Favatio traz uma reflexão muito importante para a gente, que ele diz o seguinte:
que as universidades começaram a incluir nos seus currículos os chamados saberes da diferença. Então, se você observa alguns currículos novos, né, das licenciaturas, veremos aí saberes relacionados a saberes regionais, étnicos, de gênero, de poder, do cuidado, da maternagem, da docência, da experiência, da memória, enfim, um sem número de novos saberes. Assim, a universidade reativou seu lugar de importância na sociedade civil, através do acolhimento dessas novas teorizações, sem as quais ela estaria cada vez mais desacreditada. Então, observem que semestre passado, no ano passado, na verdade, vocês trabalharam com a educação musical decolonial, né? Então, a importância de trazer esses conteúdos para a sala de aula, problematizar, né, os saberes relacionados às questões de gênero, questões étnicas, questões de poder, enfim, é muito importante que, além de conhecimentos técnicos da área, a gente também possa relacionar os conhecimentos de música com o cotidiano, a contemporaneidade. O educador crítico reflexivo, ele constrói saberes a partir da experiência do dia a dia, na sala de aula e na instituição formadora. Tardif, ele fala sobre 4 tipos de saberes que são essenciais na formação do educador, né? Então, nós temos os saberes profissionais, que são aqueles saberes relacionados às ciências da educação, às ideologias pedagógicas. Temos os saberes disciplinares, que são relacionados aos saberes técnicos de cada área. Por exemplo, na área de música, temos o ritmo, som, duração, intensidade, timbre. Na área de história, história da África, história da América Latina, história do Brasil, tá? Então, são saberes técnicos, né, específicos de cada área de conhecimento. Temos também os saberes curriculares, que Tardif diz que são saberes que estão no currículo, né? Então, no caso de vocês, é muito importante uma análise do projeto político-pedagógico da escola, tá certo? Do currículo da escola, do que está proposto no currículo, antes de vocês começarem o planejamento da aula de vocês, né? O planejamento do estágio de vocês, mais precisamente, da regência de classe. Então, a análise do currículo da escola é super importante. E temos aí também o quarto saber, que são os saberes experienciais, né? Os saberes que são construídos no cotidiano, no dia a dia do educador musical, diante dos conflitos, diante das situações inesperadas. Além disso, temos saberes que também nós carregamos da nossa história de vida, né? Então, cada uma aqui, por exemplo, temos alunos aqui de diversos lugares da Bahia, enfim, com culturas diferentes, comidas, enfim, práticas culturais diferentes. Então, isso enriquece bastante também a nossa prática pedagógica. Esse educador crítico reflexivo, ele também busca mobilizar seus conhecimentos teóricos e pedagógicos para compreender a realidade e também construir os seus saberes. Então, o que é importante, gente? Sempre conectar-se com a realidade do aluno, trabalhar a partir da perspectiva desse aluno, tá? Então, vamos falar daqui a pouco sobre pedagogia de projetos, onde a gente sempre problematiza, né? Trabalha em cima de uma situação real. Então, eu posso, por exemplo, numa turma de ensino fundamental, trabalhar com uma música que traz uma letra onde a gente pode refletir sobre um contexto social, sobre uma situação de desigualdade social e problematizar isso com as crianças. Claro, isso de forma adaptada ao vocabulário, né, à faixa etária delas, mas é importante sempre que a gente faça essa conexão. Mas, primeiro, é importante compreender a realidade onde a gente vai atuar. Tá? Confronto das ações cotidianas com produções teóricas, né? É muito comum, às vezes a gente vê afirmações de autores, de pesquisadores, e a gente se sentir confrontado na prática, né? Nossa, tem uma situação, um problema aqui, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou lidar com esse problema que surgiu aqui? Então, isso é importante, e isso também dá ferramentas para o seu crescimento enquanto educador. Para isso, nós estaremos aqui trabalhando em rede, eu e a professora Desirê, né, juntamente também com a coordenação e os demais professores, para ajudá-los, orientá-los, né, em situações de conflito, em situações em que
uma rede de apoio, ela é importante. Bom, esse educador crítico reflexivo, ele também reflete sobre suas ações antes, durante e depois de sua atuação em sala de aula. E aí nós estamos falando principalmente do planejamento, onde vocês vão elaborar, né, um plano de aula antes de cada aula. Quando vocês estiverem no processo de regência de classe, vocês terão que elaborar esse plano de aula, que vai conter tema da aula, objetivo geral, objetivos específicos, os conteúdos, né, conceituais, procedimentais, atitudinais, a metodologia, a avaliação. Então, o planejamento, qual que é o objetivo do planejamento? Além de organização, é também de previsão, né? Porque imagine que nós, mesmo planejando, né, a gente às vezes ainda lida com situações, problemas, né? Claro que o planejamento ele deve ser flexível, porque situações podem ocorrer dentro da sala de aula, mas é importante ter uma organização, é importante que os conteúdos trabalhados estejam conectados com o objetivo geral, com objetivos específicos, tá? É importante que a gente tenha uma metodologia dinâmica, principalmente trabalhando na educação infantil, tá? Onde a aula deve ser muito dinâmica, com atividades diferentes, que despertem a curiosidade das crianças, certo? Então, o planejamento, ele é fundamental. O papel do orientador, nesse caso, dos professores formadores, é formar um professor prático, reflexivo, que tenha autonomia para lidar com os problemas que podem surgir no dia a dia. Então, a princípio, nós aqui em estágio 1, vamos mostrando, né, passo a passo, esses elementos que são importantes para a atuação do estágio, que é o diário de campo, projeto de estágio e elaboração do relatório. Mas o que vocês precisam ter em mente é que o objetivo principal é que vocês tornem-se educadores autônomos, que sejam capazes também de lidar com as situações do dia a dia, de resolver conflitos, né, e assim também construírem um perfil, né, de educador e de profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação. Então, nós temos a LDB, conhecida assim por muitos, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? O estágio curricular supervisionado no Brasil, ele também é regido por documentos normativos, pareceres e resoluções, que são promulgados pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Então, temos a resolução do CNE CP1 de 2002 e a CP2 de 2002 também, que estabelece as diretrizes curriculares para a formação de professores de educação básica em nível superior. Então, uma é de 18 de fevereiro de 2002, que fala sobre a organização institucional e curricular das licenciaturas, e a outra é de 19 de fevereiro do mesmo ano, que trata sobre a carga horária do estágio supervisionado. Temos também diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em música, através da resolução CS-CNE 2 de 2004, que apontou novas definições pedagógicas para cursos de música no Brasil, e aí tratando-se do nível superior. Tá? E temos também a última resolução do Conselho Nacional de Educação, de 20 de dezembro de 2019, que já vem em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, sobre essa resolução de dezembro de 2019, o artigo 11 volta a reforçar as 400 horas que devem ser dedicadas para o estágio supervisionado, né, na formação do licenciando, e onde realizar o estágio. Veja que a legislação, ela recomenda claramente que o estágio ele seja realizado em escolas da rede pública de ensino. Vamos ver daqui a pouco o porquê. Então, no artigo 7 ele diz: reconhecimento e respeito às instituições de educação básica como parceiras imprescindíveis à formação de professores, em especial as das redes públicas de ensino. O artigo 8, reconhecimento da escola de educação básica como um lugar privilegiado da formação inicial do professor, da sua prática e da sua pesquisa. No artigo 15, ele fala sobre o processo instaurador da prática pedagógica deve ser efetivado mediante o prévio ajuste formal entre a instituição formadora
e a instituição associada ou conveniada, com preferência para as escolas e as instituições públicas. A prática pedagógica deve obrigatoriamente ser acompanhada por docentes na instituição formadora, que nesse caso aqui sou eu e a professora Desirê, e por um professor experiente na escola onde o estudante a realiza. Então, vocês terão também na escola alguém que será responsável, será o supervisor do estágio. Então, na minha época de estágio, eu tinha na minha sala a professora, que era a professora generalista, né, da turma. Eu também realizei o meu estágio em educação infantil. E ela funcionava como uma supervisora dentro da escola onde eu realizava o estágio. Bom, qual a importância, gente, da realização do estágio supervisionado dentro da escola pública? Ora, nós estamos numa universidade pública, nós temos dinheiro público, ou seja, a sociedade investindo na gente, na nossa formação, na nossa atuação. Então, nada mais justo do que a gente fazer essa devolutiva para a sociedade, atuando dentro da escola pública. Além disso, a atuação dentro da escola pública, a gente consegue chegar aí até um público que não tem, né, tanto acesso assim, ou um público que é desfavorável economicamente falando, perdão. Então a gente consegue levar conhecimento, né, para essas crianças que muitas aí estão aí na base da pirâmide social e econômica. A gente sabe disso. Então, é importante que a gente faça essa devolutiva, né? Já que a sociedade tem investido na gente, e na educação de vocês, e na atuação e formação de vocês. Então, por isso essa recomendação importante para que vocês atuem aí dentro das redes públicas de ensino. Bom, vamos falar rapidamente sobre o estágio curricular nas licenciaturas no Brasil. Ora, apesar de termos essa forte recomendação, né, do Ministério da Educação, que vocês realizem estágio dentro das instituições públicas, algumas universidades no Brasil fazem aí alguns ajustes. Então, vamos ver lá. Bom, em geral, todas têm aí estágio 1, 2, 3 e 4, né? Esses estágios, eles são organizados semestralmente, onde o estudante começa estágio a partir do 5º semestre. Em geral, ao observar os currículos de diversas universidades brasileiras, percebemos o seguinte: estágio 1, ele está focado em observações, né? O estágio 2 já traz observações participativas. O estágio 3 e 4, o aluno atua mais veementemente, vamos dizer assim, com prática pedagógica, né? Com regência de classe. Tá? No caso da UNEB, vocês terão uma carga horária dedicada à regência de classe desde o estágio 1, tá certo? Então, no estágio 1 agora, vocês terão uma fase de observação no contexto e depois de regência de classe, tá? A carga horária de cada disciplina, né, de cada componente desse, é de 100 horas. Aí vocês perguntam, professora, eu tenho que fazer um estágio de 100 horas? Não necessariamente, porque nessas 100 horas aí, o que está incluso, né, nessas 100 horas de carga horária? Além do estágio, né, da regência de classe, vocês têm que planejar, tem os trabalhos que vocês vão realizar aqui no componente com a gente, os encontros síncronos, tá? Então, não são 100 horas de sala de aula, pelo amor de Deus. São 100 horas o componente curricular estágio, e dentro dessas 100 horas, vocês terão carga horária aí dividida para cada atividade, inclusive para a atividade de regência de classe. E é muito importante que o estágio ele seja realizado, né, na rede pública de ensino. Vamos ver aqui os dados de algumas universidades. Na Universidade do Estado do Pará, temos um modelo aí que eu apresentei acima, só que com nomenclaturas diferentes. Na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, no último semestre, eles deixam que o estudante escolha o local. Isso é um regimento da UDESC. Na UFRB, aqui na Bahia, o último semestre, o aluno deve atuar em ONGs e ou espaços não escolares, tá? Sendo que nos outros semestres o aluno
deve atuar na escola básica pública. Bom, perspectivas pedagógicas. Santos traz duas perspectivas aqui importantes. Uma é sobre a observação, é fundamental, né, pois o estagiário ele poderá entender seu campo de atuação e quais os problemas, as demandas e perspectivas apresentadas. Então, vocês podem dizer, por que, professora, observar? Porque a observação é a primeira inserção, né, do licenciando na escola. Eu sei que muitos de vocês já atuam como educadores, né, outros já são educadores musicais, né, atuantes aí na escola, em outros espaços, alguns têm outras formações, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, mas essa observação, ela primariamente, assim, muito importante, tá? Porque é a conexão que você estabelece com o contexto de ensino. E Santos também traz a prática pedagógica baseada na pedagogia de projetos, que eu falei para vocês no início do vídeo, onde você deve incorporar os conteúdos a partir de situações problemas, né? Trazendo aí as demandas do contexto, né, dos indivíduos, ou partindo de um problema real, tá? Mas essa também não deve ser a única perspectiva para se trabalhar na sala de aula, por isso que a observação, ela será importante para vocês entenderem o número de alunos na turma, né, os gostos musicais desses alunos, onde você vai atuar, né, na comunidade, se são alunos que já fazem parte de um projeto social, se já tem contato com música. Então, no período de observação, aproveitem para colher o máximo de informações que vocês puderem. Não só sobre a turma, nem só sobre a escola, mas sobre a comunidade, né? Sobre o entorno da escola, para vocês poderem vislumbrar aí, vamos dizer assim, planejar conteúdos com base no currículo da escola e também na realidade, partindo da realidade desses alunos e também expandindo, né, o repertório deles e o conhecimento musical deles, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o estágio curricular e o relatório de estágio. As instituições, em geral, elas têm autonomia para regulamentar e formatar o conteúdo do relatório de estágio. Então, vimos aí em algumas delas, no IFTM, na Federal de São João del Rei, na Federal de Goiás, na UFBA, até na própria UNEB, né, nós temos aí documentos que regulamentam as questões de estágio, e vocês terão lá na unidade 3 um template do relatório de estágio. Tá? Temos aí alguns passos que serão seguidos antes da elaboração do relatório de estágio. Passo 1, diário de campo. Ele vai ser elaborado durante o processo das observações. Na unidade 1, vocês vão entregar o diário de campo. Então, tem lá um template, né? Temos depois o projeto de estágio, que é o segundo ponto, né, desse processo, onde vocês vão realizá-lo aí, construí-lo na unidade 2, tá? Ele deve conter introdução, uma introdução pequena, né, falando sobre o seu trabalho, justificativa, o porquê de realizar o estágio naquele contexto, naquela comunidade, tá certo? Naquele espaço, enfim, naquela escola. Fundamentação teórica, trazendo alguns elementos sobre educação infantil, alguns autores que tratam sobre música na escola, tá certo? No projeto, de forma muito simples ainda, tá? Um plano de ensino, um pequeno plano de ensino, onde vocês vão mostrar o objetivo geral do plano, objetivos específicos, conteúdos que vocês pretendem trabalhar com a turma, tá? Metodologias que serão utilizadas, um cronograma e referências. Bom, na terceira unidade, vocês vão partir para a regência de classe e, no final, a elaboração do relatório de estágio. Bom, o relatório, ele, basicamente, tá, gente? Ele deve conter, número 1, capa, número 2, folha de rosto, número 3, sumário, apresentação. Outro quesito, tratando da instituição, né? Trazem identificação, caracterização, dados sobre o projeto político-pedagógico e regimento. Número 6, fundamentação teórica, onde vocês vão desenvolver um pouquinho mais aquela ideia
do projeto de estágio. Percebem que o projeto de estágio é um esqueleto, na verdade, do relatório. Então, nesse componente, a gente está tentando fazer tudo de forma bem gradativa, para que vocês não se sintam com muitos trabalhos acumulados no final do estágio 1. E também é um piloto, vamos dizer assim, para os próximos estágios, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Né? Então, fundamentação teórica, aí vocês vão tratar sobre a música na escola, a importância da música na educação infantil, no ensino fundamental 1, tá? Número 7, caracterização da turma, número de alunos, faixa etária, gostos musicais, de repente realizar uma entrevista com os alunos, né, se for possível, observar, né, para poder tratar dessa turma, falar dessa turma com mais detalhes, isso é muito importante. Trazer o plano de ensino, né, que foi aplicado no estágio, e vem o ponto, eu diria assim, mais importante, um dos pontos mais importantes do relatório, que compreende os planos de aula e relatos das aulas. Então, você vai ter o plano de aula, né, a estrutura com... Vocês já viram plano de aula em PPP, né? Então, vocês já sabem como elaborar aí um plano de aula, tá? Nesse plano de aula, deve conter o tema da aula, o repertório utilizado, objetivo geral, objetivos específicos, os conteúdos conceituais, né, relacionados aos conceitos trabalhados, procedimentais, relacionados às práticas, aos procedimentos, atitudinais. Quais atitudes eu pretendo desenvolver no meu aluno ao trabalhar determinado conteúdo? Né? Ao trabalhar a prática de conjunto. Quais são as atitudes aí extramusicais? Vejam que a gente precisa pensar a música com o objetivo de formar cidadãos, seres humanos, conscientes do seu papel no mundo. Então, atitude de respeito, de escuta ao outro, né? Então, essa é a ideia de respeito à liberdade do outro. Então, no momento que o coleguinha toca um instrumento, eu vou ouvir. Né? Então, é um momento de tocar junto ou é um momento em que nós temos improvisações, solos, né, independentes? Então, todos esses conceitos eles devem estar presentes no plano. Então, além dos conteúdos, a metodologia, tá? Como a aula foi organizada, né? E a avaliação, como você avaliou a turma naquela aula. Então, os planos, depois do plano, um relato das aulas. O que deu certo, o que não deu certo, pontos positivos, pontos negativos, o que pode ser melhorado, né? Nesse dia a turma estava mais agitada, estava menos agitada, faltaram muitos alunos por conta da chuva, não faltaram, todos vieram, né? Tive problemas com estrutura, com instrumento, a aula foi super legal, soou muito bem, o arranjo que eu propus, eles fizeram. Então, assim, trazer elementos, né, que foram importantes, que você considera importantes, relatos importantes daquela aula, tá certo? O penúltimo ponto, considerações finais, também faz parte do relatório de estágio, onde você faz uma espécie de conclusão, tá? E referências. Lógico que no template que vocês terão acesso, tem alguns elementos a mais, outros a menos aí, mas basicamente essa será a estrutura de um relatório de estágio. Aviso, não deixem para escrever o relatório, né, faltando um dia para entregar. Não, tudo isso aqui tem que ser feito aos pouquinhos. Então, ao elaborar o projeto de estágio, né, vai todo dia, ó, senta, já vai arrumando o que pode, por exemplo, fundamentação teórica. O relatório de estágio é algo que você pode adiantar bastante. O ponto 5, sobre a instituição, você pode adiantar. A caracterização da turma é algo que você pode escrever, né? Plano de ensino também. A única coisa que vai terminar mesmo mais no final são os planos de aula, né? Ou seja, você precisa dar a última aula lá para ter, enfim, você vai elaborar o último plano de aula um pouco mais perto da última aula, né? Mas é importante que esse trabalho seja feito aos poucos, para vocês não ficarem sobrecarregados, tá bom? Então, Zuraida Abu de Bastião, ela que já foi até professora aqui da UFBA, ela fala sobre a importância da escrita para a formação do educador musical. É um momento em que a gente reflete e articula teoria, prática e pesquisa, porque durante o processo de regência de classe, vocês que já são educadores sabem, né, que o educador é um pesquisador. A gente estuda, passa muitas horas estudando para elaborar um plano de aula, para elaborar uma aula, né, trabalhar um tema na turma. Então é importante
que esse processo de pesquisa ele também seja trabalhado dentro do componente estágio curricular. Registro e documentação de atividades e materiais produzidos ao longo do estágio. Gente, até hoje, eu, volta e meia, pego o meu HD externo e vou lá pegar elementos, ou planos, ou ideias que eu realizei no meu estágio supervisionado, ou que eu realizei no meu tirocínio docente de mestrado, de doutorado. Então, são materiais que vocês terão para toda a vida, tá? Então, a forma de documentação. O levantamento bibliográfico que vocês vão fazer, porque vocês vão precisar de materiais didático-pedagógicos, vão buscar também no cyberespaço, né, na internet, tá? A autoavaliação, então, alguns relatórios de estágio tem esse quesito aí, autoavaliação do educador, tá? Então, se no nosso template não tiver a autoavaliação, vocês podem trazer a autoavaliação nas considerações finais, né? Como vocês se avaliam, o que vocês acham, no que vocês acham que podem melhorar, tá certo? E o seu relatório, ele será um exemplo de práticas pedagógicas para outros educadores musicais, tá certo? Então, além de registrar todas as aulas que vocês fizeram, é também uma forma de documentar para outras pessoas, né? Quantos relatórios de estágio eu já consultei, ou trabalhos, né, de práticas pedagógicas, a gente consulta todo dia para a gente se inspirar e realizarmos as nossas práticas, tá? Bom, só gostaria de falar rapidinho, porque vocês podem perguntar, professora, como é que foi, como é que o estágio curricular foi desenvolvido nos tempos de pandemia, né? Durante a pandemia, nós tivemos uma medida provisória, tá, de abril de 2020, que é a lei número 14.040, que ela diz o seguinte, ela trouxe normas educacionais excepcionais para serem adotadas durante o estado de calamidade pública naquela época. Então, ela autorizava o ensino remoto emergencial, né, que foram ações emergenciais para adaptação desses processos educativos, né, do ensino presencial para os meios digitais devido à pandemia. E a modalidade dos encontros em diversas instituições de ensino, elas funcionaram através de atividades síncronas, né, por meio de Skype, FaceTime, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, assíncronas, né, por meio do AVA, vídeos pré-gravados, aplicativos de mensagem. Então, em muitas escolas, o professor gravava vídeos, mandava pelo WhatsApp, redes sociais, blogs, vlogs, atividades escritas, né, também, por exemplo, em algumas escolas municipais, os professores realizavam atividades e o pai, a mãe passava na escola, pegava. Foi um momento em que vimos aí uma questão de desigualdade social muito potente, muito grande, porque muitas casas, principalmente de crianças menos favorecidas economicamente, só tinham apenas um celular, né? Então, imagine para que toda a família utilizasse. Então, pensem aí como que isso foi difícil e isso trouxe para a gente que nem todo mundo tem acesso a uma internet de qualidade, né? Então, tivemos a adaptação ao uso das novas tecnologias digitais, né, manipulação de softwares, de aplicativos, confecção e edição de material audiovisual foi feita assim em larga escala, tá bom? Então, esses são dados trazidos por Barros, Gon, né, e Cuervo. Bom, eu trago aqui, né, o desafio das instituições formadoras durante a pandemia. A Universidade Federal de Campina Grande, ela ofereceu a disciplina estágio, tá? E vocês vão ver daqui a pouco um exemplo de como esse estágio foi realizado no período da pandemia. E temos a UFBA, que ela não ofereceu a disciplina estágio supervisionado, mas os licenciandos, tem um exemplo aqui de 2021.1, eles estavam atuando na musicalização e outros projetos de extensão, com turmas totalmente remotas, tá certo? Isso, em 2021, já fazia parte do estágio supervisionado, né? Eles tiveram que adequar por conta da pandemia. Então, eu vou trazer aqui dois exemplos. Um exemplo de um estágio curricular realizado durante a pandemia, tá certo? Da Covid-19. E vou trazer um exemplo de um estágio curricular presencial, né? E de como
uma realidade pode ser transformada. O estágio de vocês, ele será realizado, né, presencialmente, mas eu vou mostrar aqui um exemplo de um aluno da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Rafael Pinto. Ele me deu autorização, tá, gente, para trazer aqui os dados. Então, a disciplina era estágio curricular supervisionado, e ele atuou na Escola Municipal José Benjamin, em Mossoró, ministrou aulas do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, e tinha a supervisão da professora regente da classe, a professora Misola Aretza, no ano de 2020. Então, o tema da aula, então ele gravava vídeos, né, e a professora passava esses vídeos para os alunos por meio de aplicativos de mensagem, tá certo? Nessa aula, especificamente, ele está trabalhando com a introdução de figuras rítmicas tradicionais. Então, vou tirar aqui o fone para que vocês possam ouvir. Olá pessoal, e aí vamos para mais uma aula hoje. E hoje vamos dar continuidade àquilo que a gente já viu nas duas primeiras aulas que eu estive aqui com vocês. Hoje a gente vai sair da leitura alternativa e vamos utilizar a leitura padronizada, que é a leitura que vocês vão ver muito músicos utilizando com aquelas pastas cheias de folhas. Então hoje a gente vai aprender como é que funciona isso. Mas na verdade a gente já estava utilizando essa leitura, só que a gente estava utilizando símbolos alternativos, como eu já havia mencionado antes. Então, aqui eu trouxe uma explicação. Aquele quadrado que simbolizava a palavra pão, ele também é o valor dessa figura aqui, que a gente vai chamar de semínima. O triângulo que tinha a palavra bolo, representava a palavra bolo, ele tem essa duração aqui das colcheias. O círculo que tinha a palavra chocolate, ele é o valor dessas figuras aqui, que são as semicolcheias. Então hoje a gente vai trabalhar utilizando as figuras reais. Hoje a gente não vai utilizar as figuras alternativas. Vamos utilizar as figuras reais. Essa aqui eu ia esquecendo, essa aqui é a pausa de um tempo. Uma pausa de semínima. Mas vamos para a prática, né? Para a gente não se confundir muito. Lembrando da pulsação. E aí eu vou ler essas figuras aqui, utilizando as mesmas palavras que eu utilizava anteriormente. Pão, bolo, chocolate. Isso. Não é tão difícil, né? Vamos tentar mais uma vez. Pulsação. Pão, bolo, chocolate. Agora vamos para a segunda sequência. Novamente a segunda sequência ela é um pouco mais extensa e não segue uma ordem, né? Então vamos lá. Pulsação. Vamos lá. Pão, bolo, chocolate. Chocolate, bolo, pão. Pão, chocolate, pão. Agora, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer em casa. E aí, deu certo? Vamos fazer agora junto comigo a segunda sequência. Pulsação, pão, bolo, chocolate, chocolate, bolo, pão, pão, chocolate, pão. É isso aí. Vamos agora fazer a primeira sequência e a segunda sequência. Tudo junto. Pulsação. Pão, bolo, chocolate. Pão, bolo, chocolate. Chocolate, bolo, pão. Pão, chocolate, pão. Agora, novamente, o desafio de casa, né?
Vamos tentar ler a segunda sequência de trás para frente. Eu vou fazer uma vez e aí vocês em casa ficam praticando, tá bem? Mano, urso, pão, chocolate, pão, pão, bolo, chocolate, chocolate, bolo, pão. Então, bons estudos em casa, estudem bastante e enviem seu feedback. Até a próxima! Então, pessoal, o que a gente pode observar dessa aula, né? Essa que foi produzida no período de pandemia. Uma aula mais curta, né? Com menos de 5 minutos de duração, bem explanativa, direta, né? O Rafael fez um trabalho bem prático, até porque para se adaptar, né, à situação do momento, seria enviado por um aplicativo de mensagem, e a gente sabe que esses conteúdos digitais hoje, eles são cada vez mais rápidos, né? É um exemplo, esse foi um exemplo de estágio curricular realizado durante a pandemia. Agora, nós vamos ver um outro exemplo, muito legal também, de como o estágio curricular pode transformar uma realidade, tá certo? Esse é um exemplo de estágio realizado em modalidade presencial, que é o caso de vocês vão realizar o estágio dentro das escolas, tá? Ele foi realizado por um estudante da Universidade Federal da Bahia, Antônio Neves, num componente que no currículo antigo da licenciatura em música era denominado prática de ensino. Hoje é estágio curricular. Ele realizou seu estágio na Sociedade Filarmônica 25 de Março, em Feira de Santana, no ano de 2014. A faixa etária dos integrantes da Filarmônica é de 9 a 13 anos de idade. A Filarmônica ela estava desativada há 15 anos, até o momento do início do estágio, né? Então, Antônio Neves, também conhecido como Tony, ele conseguiu o espaço de uma escola para ensaiar com a banda de música naquele espaço, né? Tinha alguns instrumentos que eram da Filarmônica, conseguiu também por meio de doações, mas ele fez um projeto que acabou reavivando, vamos dizer assim, trazendo a vida e novamente a Sociedade Filarmônica 25 de Março, né? Sociedade Centenária, que em 2018 completou 150 anos. Então, depois do estágio, né, a diretoria da Filarmônica voltou a se reunir e buscaram aí o apoio do poder público para reaver aí as atividades da Filarmônica. Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde o Antônio Neves está regendo a Filarmônica, onde aparece também professores da UFBA convidados, né, alunos convidados participando do concerto de comemoração dos 150 anos da Filarmônica. Então, vejam como o estágio mudou a realidade, porque hoje a Filarmônica ela está em atividade, a banda Filarmônica com os jovens continuam em atividade, o Antônio Neves está lá trabalhando, atuando, e foi fruto de uma prática de estágio, né? Então, eu queria dizer que o estágio de vocês pode sim mudar a realidade, o entorno, né? A mentalidade das pessoas ali, engajar pessoas naquele espaço. Então, não é simplesmente, não olhem para esse componente simplesmente como, eu vou cumprir essa parte da minha faculdade, pronto. Não, mas pense no estágio também como uma oportunidade de modificar uma realidade para melhor, né? Então, vamos assistir aqui um vídeo em comemoração aos 150 anos da Filarmônica. A Sociedade Filarmônica 25 de Março, com 150 anos de vida, é a filarmônica mais velha da Bahia em atividade. Isso tem nos dado uma satisfação muito grande, porque entendemos que a música e a cultura ajudam na formação do ser humano.
A tuba é muita responsabilidade, porque qualquer erro que a tuba der, a banda toda erra, entendeu? A tuba é a base de tudo. Quando não tem a percussão, a tuba que serve de suporte para a marcação do tempo. E a tuba também influencia muito nas partituras, ajuda as pessoas a pegar a partitura melhor. Pelo menos pela minha experiência que eu tenho, entendeu? Lembrando também que hoje estamos completando 150 anos de vida da Filarmônica. Mas eu participei do centenário da Filarmônica no Rio de Janeiro, em 1968. E agora estamos fazendo 150 anos. Isso foi uma grata satisfação e uma emoção muito grande. A gente hoje atua normalmente com 25 músicos aqui da nossa comunidade também, como os convidados de fora. A gente quer cada vez mais que a nossa escola seja fortalecida e mais pessoas aqui da nossa comunidade possam participar, porque o ensino gratuito é uma maneira também de ter essa interação social entre os jovens, entre os adultos. De todos os alunos que estão hoje aqui participando, celebrando junto com a 25 de março, todos se formaram e já estão na pós-graduação. Na verdade, alguns já até fizeram mestrado. Depois desse curso de capacitação, dessa ida para a universidade, eles voltam para suas cidades de origem e passam todo esse conhecimento, todo esse trabalho que desenvolveram junto até à própria história e fazer esse polo cultural novamente. A Fundação Senhor do Espaço tem proporcionado, incentivado, inclusive, a formação de uma escola para músicos, para o futuro de Feira de Santana, para o futuro da Filarmônica, para o futuro também pessoal de cada criança dessa. Para nós é uma alegria muito grande estar com essa renovação de jovens participando, estar com os músicos antigos também, estar levando a música de filarmônica para o centro da nossa cidade, para a nossa comunidade. Para isso aí para a gente é o mais valioso. E como você está vendo aqui, a juventude, a criançada, é uma alavanca para a sociedade, onde a cultura tem que se fazer presente. Eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito em participar e fazer parte dessa agremiação que se chama a Sociedade Filarmônica 25 de março, no seu 150 anos de emancipação. É interessante, né, ver esse projeto que começou, que foi reavivado, né, a partir de uma prática de estágio, realmente foi super importante, né, para a história da Filarmônica 25 de março e para a história da cultura em Feira de Santana. Bom, considerações finais, eu coloquei aqui do lado fotos da minha prática de estágio em 2011, tá? Com as crianças. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre as nossas conclusões.
O estágio curricular, ele constitui-se como uma vivência, né, um processo e experiência onde os licenciandos têm a oportunidade de mobilizar, né, aplicar saberes teóricos e práticos de acordo com as necessidades do cotidiano, e vocês também constroem seu corpo de saberes, né, e transformam, ou podem transformar, uma determinada realidade, como foi o caso do aluno Antônio Neves. O trabalho de conclusão de curso, né, que eu diria que vai ser um outro momento aí da prática de vocês. Nesse caso aqui, não chamaria de trabalho de conclusão de curso, mas chamaria de relatório de estágio, né? Aliado às experiências do estágio, proporciona uma formação docente calcada na teoria, prática reflexiva e pesquisa, além de servir como registro e documentação das práticas pedagógicas, um valioso documento para futuros educadores musicais. Então, onde tem aí trabalho de conclusão de curso, vocês podem ler como relatório de estágio, tá certo? Porque só trocar aí a nomenclatura, só corrigindo a nomenclatura. Então, nossas referências bibliográficas, esse vídeo ficará disponível aí na unidade 1, tá? Gostaria de agradecer a vocês, tá? Essa é uma foto de das apresentações que eu fiz com a turminha, não tem todo mundo aí, mas estamos aí juntos com instrumentos que foram construídos, né, com material reciclável para algumas das minhas práticas pedagógicas. Então, só resumindo, hoje nós falamos sobre o estágio curricular, o objetivo do estágio, a estrutura do componente, né, como que ele será organizado, diário de campo, o projeto de estágio e o relatório de estágio, e também falamos sobre a legislação, vimos alguns exemplos de práticas de estágio, tanto presencial quanto também na pandemia. Aí espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, um grande abraço a todos.